Imagine só, uma pessoa famosa usa suas redes sociais para fazer um ato racista ou sair em defesa de governos autoritários. Mas por causa de repressão, ela pede desculpas e diz que atos do tipo não podem ser aceitos. Por se tratar do ambiente virtual, é de se imaginar que essa lembrança fique viva entre os usuários por muito tempo, mas não parece ser assim. Em muitos casos, usuários relevam esses tipos de crimes virtuais. No Reverso UFES dessa semana, vamos falar da nossa capacidade de esquecer de eventos recentes com muita facilidade, um fenômeno que atinge centenas de usuários nas redes sociais. Para falar desse assunto, convidamos o professor da UFES, José Antônio Martinuzzo, pesquisador em internet e redes sociais digitais. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Reverso UFES. Eu gostaria de iniciar perguntando como esse fenômeno age dentro das redes sociais, como os usuários são afetados por isso com tanta facilidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito relevante discutir a vida nos ciberterritórios, né, a ciberterritorialidade, e tem duas palavras-chave para a gente entender um pouco esse fenômeno, dessa amnésia coletiva, né, do que acontece na vida digital. Uma é o problema da atenção, que leva ao problema da memória, e a outra palavra-chave é excitação. Então nós temos atenção-memória, ou memória, como queira, e excitação. O que é a questão da atenção e da memória? Você só constitui memória naquilo que você presta atenção, né? Você só constitui memória a partir daquilo que você dedica o seu pensamento, o seu intelecto. Isso é o que menos acontece em rede social. Na rede social você consome um produto, uma mensagem atrás da outra, você retém aquilo por pouquíssimo tempo, você reflete quase nada sobre aquilo, você está o tempo todo querendo outros conteúdos, porque você está buscando excitação midiática, né? Você está viciado em excitação midiática, você está viciado em atualizações. E o que é uma atualização? É quando você coloca uma coisa em cima da outra. Nesse processo de hiperatualização, que rende no usuário um estado de excitação mental, que dá a ele essa recompensa, você não produz memória, você não produz reflexão e você acaba banalizando tudo. Porque tudo é menos o conteúdo e tudo é mais a experiência da atualização. Então, essa coisa de você ter dificuldade de produzir memória, de pensar sobre aquilo que você acessa, essa demanda por excitação, uma demanda que é resolvida com muita atualização, acabam constituindo esse fenômeno dessa amnésia. E tem um outro elemento que está fora das redes, mas que também contribui para isso, que é a banalização do horror, que é a banalização da violência, né? Que é a banalização do mal, vamos dizer assim. Esse é um conceito da Hannah Arendt, na Segunda Guerra Mundial, que diz o seguinte: todas as vezes que o humano perde a capacidade de julgar eticamente os seus atos, de julgar eticamente a vida que leva, ele pode facilmente ser manipulado para naturalizar a perversão, para naturalizar a maldade. Isso num contexto neoliberal de individualismo extremado, de pouco valor ao humanismo, acaba acaba reforçando essa amnésia para fatos gravíssimos. O senhor acredita que aos poucos a gente está se tornando pessoas menos sensíveis, no sentido de que a gente estaria perdendo a nossa capacidade de questionar? Eu não diria pessoas menos sensíveis, eu diria pessoas menos humanas, né? Porque você nasce uma pessoa, mas você vai se constituir como uma pessoa moldada por valores humanísticos a partir da cultura em que você está. E nós estamos numa cultura em que o humanismo, né, em que o valor dado à nossa dignidade, né, a nossa diferença entre todas as outras espécies, ele vem sendo diminuído a cada dia. Ah, professor, mas o que são os valores humanísticos? Os valores humanísticos do direito à vida para todos, de todos terem liberdade, de todos terem o direito ao trabalho, à educação, à moradia digna, à saúde, a lógica da empatia,
a lógica da igualdade, a lógica da fraternidade. Ou seja, esses são valores e lógicas que constituem o que a gente chama de humanismo, né? Isso, ninguém nasce humano, a gente nasce só potencialmente humano. O que vai tirar dessa potência, dessa possibilidade para essa realização, para essa transformação para o humano, é a cultura que a gente está nela, né? Então a gente precisa aprender a ser humano. A gente só se transforma num ser humano por intermédio de uma cultura humanística. E nós estamos perdendo isso. Por isso, isso que eu falava, essa banalização do mal. Você não está refletindo o que um mal afeta o outro, porque você não está interessado no outro, né? O outro te interessa só se ele te servir. Se ele não te serve, não tem problema nenhum. Então, eu não diria que a gente está sendo menos sensível, eu diria que a gente está se tornando menos humanos. E como você acha que esse fenômeno pode afetar as futuras gerações, daqui a 10, 20 ou até 30 anos? Olha, eu sempre brinco na sala de aula que o futuro não tem destino, né? Que a história não tem destino, que tudo está para ser inventado. Eu acho que a humanidade chegou num ponto em que você precisa tomar certas decisões, como pessoa, como sujeito e como coletividade, né? Porque o que está sendo questionado são as bases iluministas e humanísticas da civilização, né? Então, assim, o valor à vida, a dignidade humana, a nossa capacidade humana de nos irmanarmos uns aos outros, isso tudo está sendo posto em questão. A gente pode caminhar por uma tragédia, né? Como esse ano pinta bastante, né? Ou seja, o que a liderança estadunidense está colocando é exatamente o anti-iluminismo, o anti-humanismo, mas você pode ter, toda hegemonia tem uma contra-hegemonia, nada está fadado a nada, né? Os poderosos tendem a querer convencer a gente de que há um destino inapelável. Não, o futuro vai ser o que a gente inventar, o futuro vai ser definido pelos embates, né, que a gente tem. E o embate é esse, o humanismo contra o anti-humanismo, o iluminismo contra o anti-iluminismo, a dignidade humana contra a objetificação do humano. Então, essa é uma batalha que está posta. Como vai ser daqui a 20, 30 anos depende de como essas guerras vão ser travadas. Mas está claro o que está em disputa, né? O que está em disputa é uma vida, é um modo de existir medievalesco e um modo de existir iluminista, um modo de existir humanístico. E você acredita que exista alguma solução para esse fenômeno, para esse esquecimento? Bom, a solução para a vida é a educação. A demanda que a gente tem hoje é o investimento numa educação humanística. No ponto específico dessa amnésia em redes sociais, é a educação midiática. É as pessoas entenderem que aquilo lá é um negócio, aquilo lá não é um ambiente vital, aquilo lá é um ambiente mercantil, cujo produto que se vende é a atenção. Captura a sua atenção, faz um combo de atenção e vende os pacotes para os interessados. É preciso entender que aquilo lá é um negócio de exploração da mente das pessoas. E é um negócio que está explorando a mente das pessoas, banalizando o mal, banalizando a ruindade, né? E soterrando os fundamentos humanísticos da nossa civilização. Então, do campo macro para o campo micro, o que a gente precisa é de educação humanística e educação midiática humanística. E como essa educação midiática acontece na prática? Bom, essa educação midiática, ela está inserida num processo de educação para a vida em duas dimensões, né? O que a gente vive hoje é algo inédito na trajetória humana. A gente tem duas dimensões para experimentar os nossos sentidos e exercer a nossa inteligência, ou não, que é o ambiente da presença, que é esse físico que nós estamos aqui, e o ambiente da digitalidade. Cada vez mais esse ambiente da digitalidade interfere no que acontece aqui, né? Uma pergunta básica é entender quanto do que está na minha cabeça resulta de experiências presenciais e quanto resulta de experiências midiáticas, de consumo de mídia, como, por exemplo, uma rede social. Então, é uma educação para a vida, né? Porque é uma vida diferente.
o que que essa educação, onde essa educação acontece? Como é uma educação que prevê mudar uma cultura, né, ou modelar uma nova cultura, ela está em todos os âmbitos da vida da gente. Desde que você nasce, os pais precisam de ter uma preocupação de educar as crianças para viver no mundo da mídia. No meu tempo de vida infantil, a gente era educado para andar na rua, respeitar o sinal, olhar de um lado e do outro. Hoje tem que educar o filho para isso e tem que educar o filho para navegar nas redes, para circular nesse mundo digital. Então, a educação midiática, na prática, ela segue o mesmo caminho da outra educação, com os pais, na família, na escola, nos meios de comunicação, nas universidades, no debate científico. Ou seja, a educação midiática é hoje a educação para a gente existir no mundo mediatizado. É desse jeito que ela tem que ocorrer. Os pais têm que entender que quando dão uma tela para o filho, eles precisam educar o filho para usar aquela tela. Eles precisam educar o filho para entender que há o mundo da presença e o mundo da digitalidade. Então, começa ali. E depois vai para as escolas. A gente precisa entender o que é jornalismo, o que é fake news, o que é mentira. A gente precisa entender as lógicas viciantes. Enfim, a educação midiática é educação para a vida toda, em todos os âmbitos da vida. Na família, na escola, em quaisquer meios sociais. E para além desse risco de esquecimento que acontece dentro das redes sociais, existe algum outro risco que o senhor gostaria de apontar? Bom, o primeiro risco, né, há vários, né, vamos citar alguns aqui. O primeiro risco é de você achar que o mundo das redes sociais é o único mundo que existe. Não, aquilo não é um único mundo que existe. Apesar de você se emocionar, apesar de você fazer trocas comunicacionais, apesar de tudo isso que está disponível lá, aquilo não é um mundo que basta por si só. Há todo um universo que precisa se prestar atenção. Há o risco das violências que podem ocorrer e que ocorrem naquele universo. Há os riscos do vício, né? Aqui, como eu falava, as pessoas buscam em redes sociais uma excitação midiática. A pessoa pode ficar viciada naquilo e não conseguir prestar atenção em outras demandas da vida dela, né? Você pode se viciar em qualquer coisa, inclusive em redes sociais. Há o risco de você não prestar atenção no conjunto das determinantes da sua vida. Há o risco de você perder mesmo a sua humanidade. Quando você fica assistindo tragédias e aquilo se naturaliza e você, não é comigo, eu estou aqui protegido. Há o risco de você ter dificuldade de produzir laços sociais para além daqueles que ocorrem de forma muito precária nas redes sociais. Enfim, é uma enormidade. Há vantagens, há ganhos, mas há muitos riscos sendo colocados. A própria proibição de celulares em escola, hoje no Brasil, é uma evidência de que a balança entre pontos a favor e pontos contra começa a pesar para os pontos contra. Professor, foi muito bom conversar com você, mas nosso tempo já está acabando. Gostaria de agradecer de novo por ter aceitado o nosso convite e ajudar a entender esse tema que é tão complexo, mas ao mesmo tempo passa tão despercebido pelas pessoas. Muito obrigado. Esse foi o Reverso UFES dessa semana. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.